Isso, agora clica aí no aviãozinho. Apaga essa luz aqui. Não, vai ficar muito escuro se apagar. Aí você já fixa o comentário, Divando com Diana. Não manda pra mim não, né, Anta? Tô aqui. A senhora vai entrar assim, ó. Não, desse jeito não. Depois como é que eu saio? Tá bom, né? Você tá desmarcando, Anjo. Vai, via. Pronto. Fixa o comentário, Divando com Diana. É Divana? É. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Grandes novidades. Você É com dois N's? É com pregou dois na N's? bandeira pra rasgar. Só um É com dois N's o foguinho. nome dela, Ana Zepa. Zepa. Bota Zepa, Ana Zepa. Ana Zepa. Ana com dois N's e Zepa. O E tem um chapeuzinho em cima. Já começou ao vivo. Já. Já entrou gente. Não é um texto não, viu? Tinha que ter uma música, eu acho. Eu acho que ele tem uma música. Que música, fala? Cadê a caixa, gente, pra botar aqui? Não, eu põe aqui no meu Spotify, fala. Ai, bota. Bota agora groove, bicho. Eu vou colocar Dua Lipa. Do Alipa. Oi, pessoal, boa noite. A gente já começa. Estamos só fazendo aqui os últimos reparos. Fica pertinho aqui. Mas já começa? Já com a música. Aí você dá pausa. Deixa a música rodando, povo. Quer que põe aí? Já deu pausa? Play? Não. Cuidado com desligar, pai. Não, eu acho que você pode. Ah, não tem pra solicitar. Não tem, não. Tem que fala. Ana Zepa entrou? Ana Zepa entrou? Foi isso, já entrava. Deixa eu fazer pra você. Aí, vem. Boa noite, gente! Estamos aqui para mais um Divando com Diana. Hoje a nossa convidada Ana Zepa, que ela já tá por aí. Eu vou convidar ela aqui para entrar com a gente. Como é que vocês estão? Zepinha já vai entrar. Desceu a samba. Esperando Zepar.
Ana Zepa tá recusando, minha filha. Tome vergonha na sua cara. Don't show up, don't come out. Tá sem áudio? Tá sem áudio? Ai! Opa! Ih, aumenta mais. Di? Tá me Oi! ouvindo? Tem alguma coisa acontecendo. Zepinha! Opa! Gente, que maravilhosa sua entrando! Tá boa, menina? Tô boa! Tan, tan, tan. Tan, tan, Né? tan. Maravilhosa. Divando com Diana. Tem que entrar já de E vanta. aí? Como é que você tá? Tô bem, tá bem frio, né? Tá, hoje tá frio, minha filha. Tá bem agasalhadinha, né? Eu tô, Iriana tá toda, você tá toda corpite pra fora, assim. Você não tá com frio, Dia? Aqui onde eu tô não tá tão frio assim, mas. Vou Não vou fazer uma colocar blusa, entrada. não, porque dá muito calor fazer live, né? Não sei se você faz. Muita luz, né? Entrada, né? Eu não sou tão diva como Diana Phelps. E aí, Di, o que é que você me conta? Eu vou passar um batom pra Zepa, você. passa. Enquanto isso, eu vou falando. Gente, Ana Zepa, ela é atriz, produtora, trabalha com cinema, trabalha com poesia, tem 4 livros publicados, maravilhosa. Tem um filme premiado que foi na BF de Londres, em Cuba, né? Foi no Rio de Janeiro também? Também. Fomos em todos os lugares. Então é isso, gente. Todos os lugares, junto com a Arenga Eita! Filmes, né? E aí eu queria que você falasse assim, um pouco como é que você começou. Eu sei que você me contou que você começou como publicitária, né? Você é formada em publicidade. Conta para mim assim como é que Exatamente. foi assim o seu processo de entrar, de fazer publicidade e depois de seguir outra carreira. Tá. Tá bem ruim a conexão. Eita, tá vindo, né, Di? Me vendo? Me ouvindo? Sim, Tá, tá. É que tava dando uma pausa aqui. Pois é, conexão. então, menine, eu me formei em comunicação social, em publicidade e propaganda. E aí trabalhei um tempão na área, assim, e tinha um desejo de ser artista, né? Artista. Tinha esse imaginário da televisão na minha cabeça e gostava, assim, de ir ao teatro lá em Natal, mas eu não via, não enxergava, assim, possibilidades de sair do que eu fazia para me dedicar a uma carreira artística. Então, me deu uma vontade, assim, de mudar completamente de vida, sabe? Uhum. De dar aquele 360 graus. Aí eu tinha vontade de migrar, eu tinha vontade de vir para São Paulo, assim. E aí eu resolvi fazer tudo junto. Falei, vou mudar de cidade, vou mudar de área, vou começar aí as coisas de outro jeito. Aí pronto, aí tudo isso se mistura com a minha vinda para cá.
Isso em resumo, né? Em Natal eu fazia uma outra coisa, ficava tentando me entender, assim, como fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque eu fui DJ, menina, também, eu era DJ Ana Z. Menina! DJ Ana Zepa. Era. Eu tocava uns loungezinhos, só uma musiquinha mais de boa, assim, pra galera ficar sossegada. Uhum. Então eram umas invenções, assim, eu tinha já umas coisas, sabe? Mas não mergulhava a fundo, não, e nem no teatro. Teatro, tipo, realmente, assim, eu só e vim me dedicar ao teatro aqui. Então eu cheguei aqui com 25 anos, comecei a estudar, e é essa coisa meio zerada, assim, estudar, e fiz um curso profissionalizante de artes cênicas e paralelo ia fazendo umas oficinas de cinema, um curso de cinema, e tentando aí as duas coisas ao mesmo tempo, né, de formação, era um período de formação. Uhum. E aí pronto, e estou em formação constante. Eu não acho que se termina nunca essa tal dessa formação do artista, Tá. E não aí é? você. E aí, como é que foi essa mudança sua de Natal para São Paulo? Como que foi esse processo? Você fala assim de diferença das cidades e tal? Ou Isso. Assim, de mudança de cidade e também de trabalho, né? Que lá você trabalhava com uma coisa, quando você veio para cá, você começou a trabalhar com outra coisa. Então, exatamente. Assim que eu cheguei aqui, eu não trabalhei, eu fiquei um ano estudando assim e entendendo a vida. O que é que eu me dedicando um pouco mais ao estudo. A sensação que tinha era assim, que eu tinha zerado, porque eu estava começando uma nova área, né? Como se eu estivesse começando a estudar de novo. E de fato foi. Aí eu procurava, assim, fui atrás de agências, de atores para fazer publicidade. Aí lembro que me chamaram para um primeiro teste, eu não entendia como funcionava. Aí eu fui para o primeiro teste, assim, eu já assim, achando que eu já tinha, que era praticamente a propaganda, sabe? Já tinha Porque passado, né? já tinha passado. Porque quando eu trabalhava em Natal era um pouco assim, não tinha tantos testes, assim, é muito diferente, né? E Uhum. aí eu lembro demais, assim, a sensação quando me chamaram para um teste. Eu fiquei, menina, nervosa. Bom, não peguei, né? Na verdade, eu nunca fiz uma propaganda de vídeo mesmo, de verdade, aqui, só com foto. E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar num restaurante. Eu fui garçonete num restaurante nos Jardins. Fiquei um ano não, fiquei 9 meses nesse restaurante, enquanto eu estudava, segui estudando. Porque é isso, eu não tinha nada, não tinha nenhum canal, né, para trabalhar como artista. Então, assim, mais ou menos os meus 2 primeiros anos, eles foram dedicados à formação e a trabalhos dois não, porque depois que eu saí do restaurante, eu trabalhei no museu aqui, no Museu Brasileiro da Escultura. Trabalhei um ano e meio. Então, digamos assim, que os 3 primeiros anos, eles foram de formação e trabalhos em outras coisas que, de alguma maneira, eu ia tentando dialogar com a arte. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com produção. Comecei a produzir peças de Uhum. outras pessoas e aí a fazer as minhas coisas paralelas. Vou me jogar, vou meter a cara. Aí criei uma companhia, que chama As de Fora, com a outra atriz. E a gente começou uma pesquisa e ia fazer as coisas assim, muito. Aí é o meu recorte, né? A outra atriz ela já tinha mais experiência, mas eu ficava muito nessa pilha de aprender fazendo. E aí pronto, aí foi quando eu comecei mesmo, né? Então, sei Uhum. lá, eu tô aqui há 11 anos, eu acho que isso, os 3, 4 primeiros anos era uma outra coisa, mais dedicada à formação e depois de engatar e falar, não, eu vou trabalhar só como artista, que é bastante, né? Sim. E aí você começou a produzir primeiro para depois ir pro palco, né? Para ser atriz. Eram as duas coisas meio juntas, mas assim, financeiramente eu comecei a ter mais retorno primeiro como produtora. Uhum. Para eu poder conseguir viver das duas coisas, eu precisava produzir e ir fazendo a minha pesquisa em paralelo, entendeu? Precisava pagar minha arte
com a Aham. produção de outras pessoas, É. porque aí eu não tinha muito como viver assim, sem o trabalho. E você já produziu grandes nomes assim do teatro, da música, da dança? Eu produzi mais teatro, eu produzi, fiz produções assim, uma produção que era metade francesa, metade brasileira, era uma diretora da França, assim, que é bem conhecida lá. Foi minha primeira produção, assim, aqui. Aí fiz produção também de um outro projeto que era metade produção da Suécia, metade produção do Brasil. E trabalhei com um diretor que chama Nelson Baskerville, que eu admiro muito. Acho ele, para mim, ele está nesses nomes dos conhecidos, sabe? Ele Uhum. é um ator incrível, diretor também. Mas é isso, assim, em resumo. E aí, as produções das minhas coisas, aí quando chega, né, eu produzia minhas coisas quando eu encontro o Estopo Balaio. Até Aham. Edinho tá perguntando aqui, é Edinho, né? É, É. como está no Jardim Romano. É incrível. É outra, abre outras camadas, assim, e outros encontros também, né? Essa, essa coisa de identificação mesmo com um Nordeste que habita o Jardim Romano e que tem muito a ver do lugar de onde a gente vem, assim, é muito forte isso. E me sinto artisticamente, né, pelos artistas que já existiam, me sinto muito acolhida e o diálogo com as outras pessoas que estão no entorno e que dialogam com o nosso trabalho, assim, acho muito expansivo, assim, muito potente, como ser humano e como artista, de diálogos, de mundos, de desejos. E aí, quando entra essa coisa dos grupos, né? Os grupos exigem que a gente se produza bastante também. Eu já vinha de outro grupo, fiquei durante um tempo tendo os dois grupos, o outro está bem parado agora. Eu não sei nem sei qual vai ser o fim dele. Nunca finalizou direito, mas também não está seguindo, sabe? Tem dois espetáculos em repertório e aí que é o Roupa Suja, que Aham. você inclusive minha Ah, peruca do Roupa Suja é tipo essa, tá. Hum. só que ela é grande. Uhum. E aí, nesse processo daí que você começou produzindo, atuando, como que foi o seu encontro com a poesia? Então, a poesia, tudo meio de agora, Tem uma pergunta que quando mandaram. você para pensar assim, já tinha algo atrás, sabe? Lá atrás. A coisa com a escrita, ela é antiga. Ela é de criança, assim, só que eu nunca Dando frustrado. pensava em. Não olhava para isso como sendo. Eu sou poeta. Mas eu escrevia algumas coisas assim na escola já, e mais adolescente assim também, né? Aí quando eu venho e participava de sarau lá em Natal, assim, mas com muita timidez. Eu ficava lá assim querendo falar, mas não falava. Ficava, ai meu Deus, será que eu vou. Aí, nervosa, não falava, e isso ia me dando vontade de escrever. Você atingiu Mas 80%. Tá tudo bem, tá, né? Mas tudo muito assim, de... enfim, sem, sem muita pretensão. Aí quando eu venho para São Paulo também, assim, aí começo a frequentar saraus, mais ambientes de literatura independente, dita marginal, né? E começo a fazer mais, a me entender mais como poeta, assim, e ter menos dificuldade de falar que sou poeta. E mais Uhum. desejo de escrever mais. É um encontro que é um reencontro, eu acho. E como é que foi para você produzir assim os seus livros, o processo de escrita?
Tá. Eu tenho três livros, né? Quatro. Três de poesia e um de contos. Esse daqui, que é o primeiro corte, ele é um livro de poemas curtos, tem coisinhas Uhum. diversas bem pequenininhos. Ele é uma, ele é como se fosse um apanhado das coisas que eu tinha escrito até o momento e que achava que era legal publicar. Então, ele não foi pensado assim como livro, ele nasce mais como desejo de publicação. Ele vai, eu vou lá, junto os poemas que eu tenho e falo, não, beleza, acho que vai rolar, acho que rola essa publicação. E aí ele é lançado pelo selo do Burro, que é um selo independente de Daniel Minchoni, um grande parceiro assim na literatura. E aí pronto, ok, primeiro corte. Aí depois, o segundo livro, A Convivência dos Nossos Rastros, ele sim, a produção dele é pensada para ser esse livro. Primeiro ele surgiu o título. Eu falei, nossa, esse título, eu quero ter um livro com esse título, A Convivência dos Nossos Rastros. E aí fiquei com isso na cabeça e comecei a escrever poemas a partir desse título. Como é você só conviver com os rastros de alguém? Aí é uma história de amor, de trás para frente. Também são poemas curtos e que eles foram primeiro impressos nas ruas, com Uhum. stencil. Depois eles foram fotografados e, e virou livro. Ana E Zepa aí, arrasa no stencil, viu, gente? ai, obrigada. Pois é, tem stencil meu por aí, pelo Romano e por outros lugares da City. Da City. Da Ó, minha mãe Siri. tá aí. Minha mãe Tua mãe mandou tá? corações. Tá, minha mãe é Ana Maria, ó. Ela mandou esse Maria. coraçãozão. Um beijo, Um Ana beijo, Maria. maninha. Ai, e aí esse livro que não é de poesia, ele também já. Você entende? O primeiro eu penso ele aleatoriamente, depois eu vou pensando como, Sim, como a gente pensa uma peça. sim. É uma É a mesma construção, né? coisa. É uma construção. Esse daqui também, eu queria fazer um livro sobre perda. Aí é da perda à pedra, a queda é livre. E aí ele não é de poema, ele é de conto. Hum. São 10 contos curtos. Aí o quarto livro também é um projeto que ele é Ai, de que só lindo. de poema curto e de fotografia em parceria com Juliana Godoy. Ela fez uma foto para cada poema, e são 30 poemas e chama Instantes Manhãs. Uhum. É um projeto que surgiu na internet. Eu falei, vou postar um poema todo dia de manhã no Facebook. Isso faz uns 3 anos. E aí, dessa produção, essa minha amiga, que é fotógrafa, ela acompanhava, gostava muito, falou, vamos fazer um livro, pô. E aí, esse livro aqui A Convivência, eu não falei, mas é parceria também com outra fotógrafa, Micaela Wernick, que fez essas fotos dos poemas. Que maravilha. E aí, pronto. Aí, eu acho que é um processo de criação parecido, assim, quando você tem que parar e pensar a coisa, né? Como uma peça, como um filme, só que Uhum. as etapas são diferentes. Mas todos têm narrativa, todos a gente conta um pedaço da gente, assim. Uhum. E são É, camadas diferentes também, né? são. É como vocês fazem o cabaré. Todo cabaré tem uma narrativa. Ele é Sim. pensado como uma obra específica, assim, para aquele dia. Ela Uhum. vai acontecer naquele dia, ela vai falar sobre esse tema. É tipo isso. E é uma coisa temporal também, né? Para permear no tempo. É. Você está falando do livro ou o cabaré? É tudo. A Tudo. arte. Exatamente. Exatamente. Ah, e aí a gente falei, né, gente, que a Ana Zepa também é envolvida com cinema, tem um coletivo Arenga Filmes. E aí eu queria que você falasse um pouco da sua relação, como é que você assim se encontrou no cinema e falasse um pouco também da coletiva Arenga. Então, a coletiva Arenga é parte da junção de três atrizes
entusiastas e realizadoras com desejo de realização, que sou eu, Ana Carolina Marinho e Bárbara Santos. A gente se encontra com esse desejo dentro de um processo de espetáculo do coletivo Estopou Balaio, nos Trilhos Abertos de um Leste Migrante. Uhum. Dali a gente começa a se encontrar e aí faz, ai, né, vamos fazer cinema junto, com desejos muito semelhantes de pesquisa. E aí a gente resolve fazer um roteiro, assim. Quem tem uma ideia de roteiro? Aí Babi tinha uma ideia de roteiro. Então pronto, vamos trabalhar esse roteiro? Vamos. Então surge assim, como uma pesquisa mesmo de narrativas audiovisuais sobre mulheres, com mulheres, para mulheres, mas não só. É a partir daí. E os nossos desejos artísticos mesmo, né? De aprender, como nessa lógica que eu falei antes, de aprender fazendo. Como a gente pode aprender a gente ser laboratório da gente mesmo? E aí a gente ganhou um prêmio para fazer o nosso primeiro filme, que é o Entre, que é o roteiro de Babi, e direção é dela, juntamente com Ana Carolina Marinho. Eu estou como atriz e produtora executiva. E com esse filme, a gente foi com ele, que a gente estreou em Londres, em competição, que é bem importante. Aí depois a gente foi para Cuba, a gente foi para o Rio de Janeiro. E é um filme que ele foi rodado no Jardim Romano, né, uma parte no Jardim Romano e outra parte em Guarulhos, do outro lado do Rio. É um filme sobre amor, sobre possibilidades e escolhas ou a falta delas, Uhum. a partir da história de duas mulheres. Uma tem sua liberdade e a outra vive sob cárcere doméstico. Então a gente conta uma história de amor a partir desses universos. Aí pronto. Aí daí a gente vamos fazer outro filme. A gente tem dois outros filmes em andamento, que um Carol dirige e todas nós colaboramos no roteiro, que chama Eu Também Não Gozei, é um documentário sobre maternidade solo. E o outro é sobre a escritora paulista Adelaide Carraro, que aí tem direção minha e é um curta documentário sobre essa escritora que ela era maldita, assim, tida como maldita, marginal, sobre literatura, mas vendeu milhões de livros nos anos 60, 70 e depois ela caiu no esquecimento. Então, resolvi fazer algumas coisas a partir da história dessa mulher e aí uma dessas coisas é esse filme em parceria de todas nós, arengueiras. Carangueiras. Arengueiras. E aí a gente vai fazer um documentário, um filme, na real, não necessariamente um documentário, Ah. para o coletivo Aquenda. Uhum. Que vai ser maravilhoso. Que a gente arrasa. A gente Vai vai ser pra maravilhoso. fora também, viu, gente? A gente vai pra Londres, pra Cuba, Rio de Janeiro com esse filme. Vai pra vários lugares. Vai com força. E aí a gente ainda está estudando como que a gente vai fazer essa narrativa toda, mas assim, o filme já é concreto, ele existe. Concreto, ele existe. E pronto, e outras ideias aí que estão surgindo Uhum. de realização. A gente fica muito feliz, inclusive, de estar fazendo esse filme junto com o Coletivo Aquenda. Uhum. Muito. O Felipe tinha feito uma pergunta aqui em cima e aí eu deixei passar, mas ele perguntou assim: Zepa, você pode contar qual a maior dificuldade quando começou no teatro e que conselho você daria para quem está começando? Meu Deus. Primeiro eu vou começar o conselho para quem está começando. É assim, insistência, paciência e fé. Fé no seu desejo. Que E você, foco. e foco, fé e foco. No que você deseja, porque não é fácil. Não é fácil. E as dificuldades, elas são muitas. E eu acho que varia também de pessoa para pessoa, né? Uhum. Porque às vezes tem coisa com autoconfiança, você acredita, no meu caso assim, eu tinha muito desejo de
estar em cena, mas eu tinha muito medo. Muita coisa assim de, cara, tô fazendo uma bosta, é tudo uma bosta. E aí isso vai pra cena, né? A Sim. sua insegurança. Então eu achei isso muito difícil, assim, ao mesmo tempo que eu queria, eu tinha essa questão e me prejudicava muito, assim, né, emocionalmente também. Aí depois que fui aceitando melhor, as dificuldades são outras, porque cada trabalho é um trabalho, tem os trabalhos mais difíceis também. Você fala, "Não, caramba, isso aqui não tem nada a ver comigo." Entra em crise. Será? Aí daqui a pouco você acha que tem. Eu acho que se a gente for pensar numa dificuldade que ela é constante, é essa, não necessariamente existe uma segurança de que nunca você não vai se sentir com medo, não existe isso. E ao mesmo tempo isso também é muito bom, porque é o que torna a coisa viva. Você tá ali e se questionando, né? Aí a gente vai crescendo com esses questionamentos, mas assim, o conselho é persistência, paciência, fé e foco, que minha amiga Diana trouxe aqui o foco muito bem colocado. Uhum. E aí, como é que você tá, assim, nesse momento de quarentena? Queria que você falasse, assim, como é que você tá trabalhando na quarentena e o que mais tem te motivado a criar? Olha, ai, ai, vamos lá. Eu tenho, nessa quarentena, Hum. vou começar pela poesia, então, e depois eu vou entrando nas outras coisas. Tenho escrito, tentado. Exatamente, Felipe, mas é isso, a gente sempre É. vai, só que tá lá. É... Oi! Ai, meu Deus. Diana faz um show. Tá, choruca. Daqui a E pouco. O show aí, do nas casas dela. eu tenho escrito, assim, feito Instantes Manhãs, por exemplo, que começou com esse livro, mas na quarentena eu estava escrevendo quase todo dia. Aí tem dias que não dá, porque não dá. O mundo tá muito difícil e às vezes isso reverbera na gente, essa dificuldade, assim, né? Tem dias que você não, sei lá, não consegue nem entender por que que a gente existe. E É. aí, é, tenho trabalhado no Estopô Balaio, né? A gente migrando algumas atividades nossas para as telas do Instagram, do Facebook. Enfim, você tem acompanhado isso, porque o Coletivo Acuenda também, como grupo residente, né, do Estopô Balaio, Sim. tem feito ações também nesse processo migratório. A gente está fazendo também uma campanha em conjunto, né? Jardim Romano contra o coronavírus, todos nós, Coletivo Estopa Balaio, Coletivo Aquenda e queridos agregados imensos sempre, que a gente está tentando amenizar algumas dificuldades de pessoas que estão sem acesso a itens básicos, né? De sobrevivência, como alimentação, produtos de higiene. Então, faz parte também desse período de quarentena, de olhar para o lado. E as coisas, pensando as coisas aí para frente, Uhum. de filme, livro e o próprio Estopa Balaio, que a gente está aí. Trabalhando. é, Eu acho importante a gente falar um pouco da campanha também para quem está assistindo, que alguém possa ajudar e quem não puder ajudar, ajude compartilhando, né, a nossa campanha para que chegue mais pessoas, para que a gente consiga atingir essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade aqui no Jardim Romano. A gente já conseguiu atender 500 e pouquinhas pessoas e ainda tem algumas pessoas na lista de espera. Então, a nossa ideia é atender todas as pessoas que estão na lista de espera e reatender as pessoas que já foram cadastradas, porque já se passaram mais de um mês que elas receberam a primeira cesta, né? Então, quem puder ajudar, Exatamente. entra aí no site do Coletivo Estopou Balaio, www.coletivoestopobalaio.com.br ou no link das bios do Coletivo Aquenda, do Coletivo Estopou Balaio, e
Vamos ser solidários nesse momento. O distanciamento é social, né? Mas a gente pode ajudar mesmo de longe. Exatamente. E se tem produtos também que queira doar diretamente, é só chamar qualquer um da gente, Isso. do Coletivo Chopobalá, do Coletivo Aquenda, ou alguém que conhece a gente, e esses alimentos chegam, alimentos ou produtos de higiene. Uhum. E divulga, como Diana falou. É. Divulga, Brasil, divulga! Divulgar é a maior arma que a gente tem para fazer as coisas acontecer. Exatamente. E aí, você vai de Choruca ou a gente tem mais alguma pergunta antes do Tem mais Choruca? uma pergunta aqui, que é aquela pergunta que eu acho que você dormiu pensando nela para você responder. Meu Deus, não dormi. Não? Não, porque senão eu nem ia dormir. Que é você falar assim, nesse momento, qual é o seu sonho? Ai, Respira. olha, é, nesse momento exato, sonho nesse sentido, né, de sonhar o que se quer, seria um país um pouquinho mais justo, pelo menos, um pouquinho. Outro governo para conduzir o nosso Estado, porque não está dando esse. Que pensasse realmente as coisas de uma maneira mais ampliada, considerando a diversidade e a história do nosso país, né? Quem estava aqui antes de sermos invadidos e que precisa de um olhar para isso. E, enfim, fora todas as outras coisas e as outras questões que foram surgindo ao longo da história da gente e que com esse governo só piora. Uhum. Então, meu sonho desse momento ó, tá vendo? Edinho, ele tá sendo mais prático ainda. Mas é quase isso, Edinho. Só que de outro jeito que eu tô falando. A gente não tá. E que essa pandemia acabe o quanto antes, porque a gente está nessa pandemia e com esse governo é uma equação que é muito mais difícil. É. Com um presidente totalmente responsável, né? Genocida com a população brasileira, que tanto está precisando de uma ajuda e ele se nega a vir às costas, né? É incompreensível. E aí o que eu mando aqui pro nosso presidente é show Ruca nas costas dele, show Ruca, show! Uruca! Ai, é bom demais. Eu já tô sentindo um spray aqui nas minhas costas. Eu queria aqui. Já tô todo... Eu já tô todo esprezado aqui. Amo! Ah, Exato. eu queria que Tudo a ver, você Felipe, falasse um também. pouco. Ó, Edinho já tá. Minha gente, Edinho é É, prático. Aí, Edinho, show. simbora! O sonho é que paremos de ser vistos como números, Eu que... exatamente. Desculpa, Exatamente. desculpa, Diana. Não, imagina. Eu queria que você falasse um pouco como que, assim, no seu olhar, claro, que você vê, assim, como que o trabalho do coletivo Estopou Balaio interfere na vida dos moradores aqui do Jardim Romano. Uau! É, é, eu acho que a arte ela é uma ferramenta muito importante de tanto de Transformação social. aproximação. Oi? Uma arte, para mim, é uma ferramenta muito forte de transformação social. Social. Isso, ela é. Ela é uma ferramenta de aproximação de mundos, de elaboração de outras camadas, né? Assim, de entender que, por exemplo, diretamente o que eu acho é a gente está como um grupo de teatro em diálogo com o Jardim Romano, a gente se coloca como uma possibilidade de existência,
a arte, ela é possível, ela é uma profissão, ela ajuda a gente a elaborar o mundo de uma maneira diferente. E eu acho que o nosso trabalho em conjunto, né, através da Cidade dos Rios Invisíveis, através das ações contínuas, do cineclube, né, do Cine Varal, das aulas de teatro, eu acho que tudo isso compõe essa ferramenta maior, mas são ferramentas de diálogo e de elaboração mesmo de outros mundos. Uhum. E é tanto que o nosso, pelo menos atualmente, né, a nosso maior diálogo é com as crianças, né? Através das crianças. Tem E sido. aí isso é muito forte, porque é justamente assim, essa ferramenta de elaboração de outros mundos a partir do olhar da criança, eu acho assim muito potente de entender que, Uhum. nossa, essas pessoas são artistas e elas estão trabalhando como artistas. Bom, enfim, você sabe, né, Diana, assim como outros artistas que também começam a se entender como artistas no encontro com o coletivo e monta seu coletivo e está aqui com um edital de fomento em andamento, que tá sendo artista na plenitude da sua arte, assim. Então, acho que é um trabalho realmente muito potente de transformação social, como você falou. Acho que esse diálogo, os filmes que são realizados Sim. também no contexto do bairro, de cara, o cinema é trabalho também, está aqui de uma forma aproximada, está existindo, é perto, não é distante. Eu acho que essa coisa de quando não tem essa fricção, não tem esse diálogo, fica tudo muito distante, né? Isso eu achava muito da literatura, porque eu não conhecia escritores vivos quando eu era mais nova. Imagina, e hoje em dia, como a literatura está de outra maneira, né? Sendo valorizada também a literatura que é feita em vida, porque tinha muito isso, né? De críticas que escritores bombavam depois de mortos. Sim. E aí é isso, distante, quando você vê que está próximo, e a literatura, tipo o Sarau do Peixe, quanto Edinho que está aí até quanto tempo. Cara, foi muito importante a existência do Sarau do Peixe, como ele existiu o tempo que existiu. Sim. Muito importante. Eu peguei um tempo, né, do Sarau do Peixe de ir como público, de ir como artista do grupo, dos espetáculos, e era uma coisa assim, E eu nasci impressionante. dentro do Sarau do Peixe, viu? Hã? Eu nasci dentro do Sarau do Peixe. Pois pronto. Olha aí, você começou aí no grupo, no Sarau do Peixe, foi? Foi. A minha primeira Que montação foi no lindo. Sarau do Peixe. Que lindo, Diana! Foi lá, deixa eu ver, final de 2013. Eu não sabia muito o que era drag, nem como era me montar, não sabia nada. E aí eu coloquei. João Júnior me deu uma roupa, coloquei a roupa, que é um maiô com aquela saia curta, peguei uma peruca que eu tinha. E aí comecei a me montar e ficar montada no sarau. E aí de lá pra cá começou a Amo, vir vários sonhos. Criamos o Cabaré d'Água, depois fundamos o Aquenda e daí é pra mais. amo, olha só, tá vendo? Pronto, é sobre isso. É sobre isso. Olha aí, gente, eu não acredito. Edinho! Edinho, que coisa linda. Pois pronto, meu filho, vamos conversar sobre isso. Vamos conversar. Pois Demorou, é, demorou pra chamar. tá vendo? Foi o Demorou, Toruca. demorou pra chegar. Sarau do Peixe, pula! Uh! É bom Pois demais. é. E aí é isso, eu vi assim, eu lembro que a primeira vez que eu vi foi no Sarau do Peixe, a primeira vez que eu vi a Bia Ferreira. Nossa, aquele sarau foi incrível. Foi incrível, né? E era uma coisa assim, um acontecimento, e ela cantando aquela música de Cota numa Esmola. E eu, meu Jesus, assim, olha só, sabe assim. E aí, isso, né?
uma artista linda, super importante, que está construindo narrativas aí. É. Ai, Edinho, seu lindo. E é de Mas é isso mesmo. O bicho tocou o sarau ali lindamente em um tempão. E é de como também a gente faz as nossas ações, que a gente, assim, é uma ação que é micro, né? Que está aqui dentro do bairro, e como que a gente expande essas ações para o macro, para outras regiões, para bairros vizinhos, para outras pessoas, né? Isso foi acontecendo com o tempo, com o Sarau do Peixe, com o Cabaré e com outras ações que acontecem aqui na Casa Balaio. Assim, falando especificamente, por exemplo, de uma das ações que eu fico até mais próxima, né, é o Cine Varal. E eu me emociono várias vezes assim com o Cine Varal. Desde o momento que a gente sai para divulgar o Cine Varal até o momento que tem a projeção do filme. Que a projeção do filme, para quem está aqui de repente não sabe, acontece na garagem. As atividades acontecem, em sua maioria, na garagem da nossa sede, Casa Balaio, da sede do Coletivo Estopa Balaio, que fica no Jardim Romano. Então, lá a gente faz o Sarau do Peixe, faz o Cine Varal, Cabaré d'Água, recebe o Coletivo Aquenda fazendo Cabaré d'Água, recebe o Jardim Rimano, recebe Oceaninhos, os grupos residentes e outros, né, para fazer espetáculos, enfim, na garagem da casa. E aí o Cine Varal, assim, na divulgação já se vê a importância da existência desse momento. É uma vez por mês, né? Desse momento, assim, as crianças perguntando que filme vai ser, e que horas vai ser, e tem pipoca, e quando não tem, e aí, quando é que o cinema, e cadê o teatro? Isso faz a gente entender que é muito importante a arte estar nesse ambiente, como nesse lugar, como ferramenta para milhares de coisas. E aí eu lembro um dia que eu me emocionei muito, que caiu, assim, a gente montou a estrutura, divulgou, logo depois que divulgou, caiu um toró gigante. Ah, não vai vir ninguém. Aí vem chegam três crianças com guarda-chuvinha. Pronto, isso daí para mim, assim, valeu completamente. Uhum. E aí a gente conversa sobre o filme, assim, a gente tem que estar em diálogo, não importa, que é isso que você está falando, do micro para o macro. Não importa se tem uma pessoa, se tem duas, se tem três pessoas, isso já vai reverberar no micro e que pode chegar no macro, sabe? Sim. É muito, eu acho muito, muito importante e potente, ainda respondendo a tua pergunta que desenvolveu toda essa Uhum. reflexão. E de quanto nós fazemos, assim, de certa forma, em algum momento da vida dessas pessoas, a gente faz a diferença e a gente mexe um pouco, né, com as pessoas, de que a gente consegue afetá-las de alguma forma com o nosso trabalho. Eu acho que isso é muito lindo também, quando a gente consegue fazer um trabalho aqui e consegue atingir as pessoas da forma que a gente gostaria que elas fossem atingidas. Total, concordo totalmente. E a gente está morrendo de saudade, né? Que a gente consiga voltar com as ações muito em breve, ações presenciais e desse tipo de Sim. troca que a gente está falando, porque a gente ainda está em diálogo, né, semanalmente com o bairro, através da campanha Jardim Romano contra o Coronavírus, mas a gente quer estar também de volta com o nosso teatro, com o nosso cinema, com o nosso Jardim Rimano, com o nosso cabaré d'água, com a nossa oficina de teatro para crianças, com o nosso espaço para receber o que tiver de receber. A gente Uhum. está morrendo de vontade de que isso, de uma aglomeraçãozinha. E aí você quer falar um pouco assim da Casa Balaio enquanto espaço artístico que está aberta para receber artistas e suas produções? Só entrar em contato, já faz o merchan aí. Exatamente, gente. Nós do Coletivo Estopô Balaio temos a Casa Balaio, que a gente está falando sobre ela aqui, e a gente está com as portas sempre abertas para receber outros coletivos, outras apresentações,
enfim, qualquer ideia que exista artística, né, em diálogo com o trabalho que a gente faz e com o bairro. Então é só entrar em contato com a gente através do nosso Instagram ou se conhecer um de nós também através da gente, que a gente entende como ajustar a agenda. E agora não vai ser, né? Porque a gente vai Uhum. seguir aí em quarentena Mas até, mas isso pós-pandemia. pós-pandemia, mas isso é comum, assim, né? Até agora, na escrita dos últimos Zé Renatos, dois grupos entraram em contato com a gente para fazer apresentações lá na Casa Balaio. A gente gosta muito disso. Uhum. Então, é para ser um espaço realmente para receber outros grupos, outras pessoas, e quanto mais arte ali, melhor. Uhum. Tá faltando 10 minutos, 10 minutinhos pra gente acabar. E aí eu A queria única que, live que eu vou acabar na hora, na porque eu sou hora, convidada. para você divulgar um pouco o seu trabalho agora, seguir você nas redes sociais, passe seu Instagram, fala do Arenga Filmes, do Coletivo Estopou Balaio e da Ciranda Jogo de Palavra, né? Também. E também falei da ciranda, pois é, jogo de palavra falada. Eu posso ler um texto? Pode, fica à vontade. Enquanto isso, eu vou colocando os Instagrams aqui nos comentários. Ai, arrasou. Eu vou ler um conto desse livro aqui, Da Perda Pedra, A Queda é Livre. Oi, Rodrinha! Ó, Rodrinha é um amigo de Natal, que inclusive já colaborou com a nossa campanha também, tá aí articulando coisas em conjunto. Um beijo imenso, meu amor. E ele falando isso para de arrasar, para de arrasar, hein? Vamos lá. Crianças. Aos 13 anos, me perdi. Aquela coisa de dormir na casa das amigas. À noite, tudo pode acontecer. Amigas nessa idade querem ficar juntas, de mãos dadas, a perder de vista. A gente vai dormir na sala, no colchão, no chão. O aperto de apartamento pequeno. Poucos cômodos para acomodar a família. Minha amiga, um irmão, uma irmã, a mãe e o namorado da mãe. Todos dormiam e à madrugada acordava. Nem sei mesmo se era madrugada. Para um ser de 13 anos, às vezes meia-noite pode ser uma madrugada no meio da noite. Junto com ela, a mão acordada, ardendo dentro do meu pijama. Tocava o peito até então só meu, o esquerdo. O peito escolhido para guardar quem a gente gosta. O peito que pula quando o corpo esquenta por alguém. Quando estamos mais velhos, é ele quem dá a cara a tapa e suporta os desamores. Ainda pequeno, foi obrigado a suportar a mão mais velha. Invasora. Sonho? Era uma mão bem concreta, barbuda, sem camisa, olhando para mim. Shhh, silêncio! Com o dedo ereto cruzando a boca e sumiu. O que eu teria feito para ter sido tocada sem ter desejado? Era para ser só um sono dividido, uma noite entre dias. Preciso ir embora. Acordei minha amiga. Em pouco tempo, a cabeça ardia no peito da minha mãe, na delegacia. O namorado da mãe da minha amiga e sua mão não lembravam de nada. Crianças, muita imaginação. É isso. Eu quis ler esse texto do da Perda Pedra Queda Livre, porque a gente está aí também em muitas situações de confinamento e abusos e pessoas que às vezes estão sem condições
de denúncia, algo do tipo, que a gente precisa refletir sobre, a gente ajudar, se a gente escuta algo, dá atenção ao que está Uhum. escutando, é muito importante. E é isso, é uma perda que fala sobre abuso, né, na infância. Sim. E aí, meu trabalho, ele pode ser. A melhor forma de acompanhar é no Instagram que Diana, você colocou aí, né, o Ana Zepa. E, e é isso. Eu escrevo, gente. Ah, uma coisa muito legal de falar também, eu acho, dentro da literatura, eu tô artista orientadora do programa vocacional da Prefeitura de São Paulo. E aí todas as orientações estão sendo feitas na internet. Então não tem fronteira, assim. Eu sou artista que tô artista orientadora da Centro-Oeste, mas é para qualquer lugar do mundo. As orientações estão sendo na internet, todas no YouTube, as minhas. Mas tem um blog do Vocacional, tem muito artista orientador interessantíssimo, assim, em todas as linguagens, música, literatura, artes visuais, é, teatro, são dança, acho que eu falei, né? Todo mundo muito bem-vindo. Vou adorar receber textos. As minhas orientações normalmente elas são provocações para que as pessoas me respondam em textos. E aí depois a gente vai fazer um encontro desses textos para troca. Vou amar. Venham. Olha Uhum. aqui, já tem um artista vocacionado aqui. Eu vi, meu amor, vou te responder. E que bom que o vocacional ainda está vivo, né? Porque ele, de um tempo para cá, veio capengando, a gente pensou que ia acabar, né? E eu comecei no vocacional, né? Eu fui um artista vocacionado. Eu comecei no teatro no vocacional. Então, para mim, é super importante que o vocacional esteja aí e ele consiga atingir novas pessoas e outras pessoas também. Sim, demais. Eu passei também, eu fiz um pouco, fui um pouco artista vocacionada aqui na de poesia também, aqui perto, ao Seu Amoroso Lima. E eu adoro a ideia do programa, essa coisa de ser artistas trocando com artistas, né? Uhum. Você foi no Céu Três Pontes ou em outro Foi, lugar? no Céu Três Pontes. Ah, incrível. Que é isso, a gente. E o Estou Balada também se coloca como parceiro do programa vocacional, né? A gente já recebeu também o programa vocacional na sede. De dança e teatro, né? Exatamente. Estamos aí. Estou Incrível. aceitando todo mundo. E, gente, é isso. Sou mutável. Hoje eu sou tudo isso que eu falei. Amanhã eu posso já não ser mais nada. Uhum. E aí, já vou agradecer, Zeipa. Muito obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite de estar aqui na live comigo hoje, de ter falado um pouquinho da sua vida, do seu trabalho, que eu acho que é muito importante. E convidar as pessoas que estão aí agora na nossa live, que daqui a pouquinho, às 9 horas, a gente vai ter um cabaré d'água. Minha Mãe é Queen, a gente vai homenagear nossas mães com as músicas. E esse cabaré vai estar acontecendo por um edital do Estopô Balaio, que foi um PROAC. Eles foram contemplados no ano passado. Foi um PROAC de Prova da casa, de manutenção. Casa um PROAC, Balaio? um PROAC de manutenção da casa e que nós do Coletivo Aquenda somos residentes, assim como o Teatro Interrompido, Arenga Filmes, né? E a gente já fez 2 presencial e aí faltou um fazer e a gente vai fazer hoje aqui na Casa Balaio com várias pessoas. Então, Ou oi. seja, já já, né? Já já, às 9 horas. Fiquem conectados, convidem os amigos, convidem as mães para assistir também. E é isso. Minha mãe é Queen. Minha Mãe é Queen. Vamos fazer uma saída. Uau! Você vai Ai, gente, fazer? vocês arrasam muito. É muito bom Obrigado. isso. Muito É, obrigado a todos que acompanharam até aqui. E a gente se vê em breve. Sábado que vem tem live também com outro convidado. Todo sábado, às 18 horas, tem Divando com Diana. Di, muito obrigada pelo convite. Agradeço a você e a todas as pessoas que integram o Coletivo Aquenda. Amo o Coletivo Aquenda e todas as ações e todas as fechações e lacrações. E fiquei muito feliz mesmo com o convite.
tava aqui antes. Ai, meu Deus, vou ter que ficar, né, me arrumar, como eu vou ficar diva com Diana. Aí, só de mexer isso tudo, assim, eu já agradeço imensamente e foi muito bom trocar, revisitar um pouco trajetórias e